Queridos pais, seja com vocês. Eu quero convidá-los a refletir comigo numa verdade maravilhosa que nos é entregue no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8 e o versículo 25, que assim declara: Então lhes disse, onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? O contexto é de travessia pelo lago da Galileia. O Senhor Jesus havia decidido atravessar pelo fato de uma grande multidão o cercar face ao grande número de milagres que ele havia operado. Então, no contexto da travessia, o Senhor adormece e uma forte tempestade surge e dá de encontro ao barco. Nesse contexto de profundo caos, os discípulos se atemorizam e pedem para que o Senhor acorde e os socorra, porque eles estão perecendo. Então o Senhor levanta, acalma a tempestade, dá ordens aos ventos e tudo se resolve. Face a isso, o Senhor volta aos discípulos e pergunta: onde está a vossa fé? Com essa pergunta, meus irmãos, nós devemos refletir acerca de uma verdade. A maioria das pessoas tem a ideia de Jesus, o nosso Salvador, como aquele descrito pelas suas próprias palavras em Mateus capítulo 8, versículo 20. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. As pessoas olham para o Salvador e veem apenas o Cristo cravado na cruz, imóvel, morto, impotente face às dificuldades e às circunstâncias dessa vida. Então o Senhor, com essa pergunta, também questiona a mim e a você. Onde está a nossa fé? Nós olhamos para as circunstâncias e, mais uma vez digo, achamos que o Senhor está dormindo, nos esquecemos da verdade bendita que é declarada no Salmo 121, que diz que o Senhor não dorme, que o Senhor não cochila, o guarda de Israel. Às vezes nós achamos que o Senhor está inerte, que Ele não está observando, que Ele não está apto a agir e a intervir face às grandes circunstâncias que dão de encontro à nossa vida. Mas o Senhor, com a sua simples voz de comando, a mesma voz autoritativa da criação, Ele faz com que tudo se resolve. Então, meus irmãos, devemos crer nisso. A pergunta do Senhor, ela é emblemática. Ela vai de encontro não só à quantidade da fé, como ele fala em Mateus, homens de pequena fé, mas também à qualidade da fé. Onde está a vossa fé, como ele fala no Evangelho de Marcos? Devemos, nesses dias em que a nossa fé está sendo provada, devemos olhar para nós mesmos e analisarmos a quantidade e a qualidade da nossa fé. O Senhor Jesus pergunta aquilo aos discípulos porque um grande número de milagres havia sido operado de maneira que os discípulos deveriam estar com uma fé pujante, ativa. Assim como eu e você, meus irmãos. O Senhor já fez muita coisa pela minha vida e pela sua vida. E não é nesse momento de calamidade que nós estamos vivendo que nós devemos deixar com que a nossa fé ela suma aos nossos olhos ou aos olhos daqueles que nos cercam. Devemos olhar para a reação dos discípulos em meio à ação do Senhor, que ficaram admirados pelo seu poder e pela sua autoridade. Não, meus irmãos. Nós temos, pela palavra revelada e por tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida, nós temos mais do que razões para crermos no Senhor, para sabermos que Ele não dorme, que Ele não cochila, que Ele não está limitado em seu poder, em seu agir. Que essa palavra ela venha de encontro ao nosso coração e ela fortaleça a nossa fé, ela reanime a nossa fé, em saber que os ventos, as tempestades, as circunstâncias, a natureza, o cosmo inteiro obedece àquele que o criou. Deus te abençoe.